Olá, meus irmãos, muito bom dia. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez poder lecionar esta lição. E hoje nós temos uma lição preciosa, uma das mais importantes, que fala sobre uma história para ser lembrada. Tivemos durante esse trimestre muitas lições e até muito dramáticas algumas. Mas essa lição de hoje é uma lição, conta a história de Ruth, Noemi, Orfa, Malom, Quilion, e é uma lição muito bonita, é uma história muito bonita que nós encontramos na Bíblia, dentre muitas outras, e como eu tenho dito, a Bíblia ela prova a sua veracidade, porque não conta só histórias ruins ou só histórias bonitas, ela conta a história de um modo geral. O livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, é o nosso texto áureo, que eu leio assim: E disse Ruth: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esta versão é a versão King James e uma versão que eu particularmente gosto muito. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta hora, muito obrigado pela tua presença entre nós, e eu quero te agradecer por poder falar, lecionar, estudar essa lição, e eu peço que o Senhor possa tocar no coração de cada um para que entendamos a tua vontade sobre a nossa vida. Bonita história, a história de Ruth, que nos dá como exemplo de amor e de fidelidade ao Senhor e também a pessoas, né? Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor da lição, ele escreve o seguinte. Ele cita aqui Kennedy, que diz assim: o livro de Ruth é o conto mais encantador do Antigo Testamento. O autor do livro de Ruth é desconhecido. O contexto do livro é o período quando as tribos livremente confederadas se haviam radicado em Canaã. E Ruth, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: na época em que os juízes governavam. A gente tem estudado aqui sobre os juízes e no meio de toda a história, né, dos juízes, nós encontramos então a história de Ruth. O livro de Juízes trata de guerras e de contendas. O de Ruth trata da história de pessoas comuns cuidando tranquilamente de suas vidas. É a história de duas mulheres, Noemi e Ruth. Um outro autor, Leon Morris, diz que trata de um livro a respeito de Deus. Deus cumpre seus propósitos e abençoa aqueles que confiam nele. Naturalmente, ele tem toda a razão, porque Deus ele sempre conduz a história. Então, nada acontece sem a permissão e a orientação e a condução de Deus. Ele diz ainda que o livro de Ruth é às vezes considerado uma história de amor e em alguns aspectos trata-se de fato uma história de amor, mas esse não é um romance, diz o autor. O amor de Deus por Israel é expresso aqui pelo cuidado amoroso que Ruth e Boaz dispensam a Noemi. Bem, a história começa em Moabe. O comentarista Brodman relata que a cena inicial se coloca na terra de Moabe. Esta região, de forma geral, é a terra elevada a leste do Mar Morto, a área agora chamada de Transjordânia. Situava-se ao sul do rio Arnon e se estendia para o norte até o contraforte de Gileade.
Elimeleque, que era de Belém, saiu a peregrinar no país de Moabe junto com sua esposa Noemi e também os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. Elimeleque veio a falecer e os seus filhos então casaram com 2 moças com o nome de Orfa e Ruth. Elas eram moabitas. A história dessa família é uma história de tragédia, é verdade, mas que depois se caracterizou em uma história de vitória, uma história de bênção. Ela caracteriza-se pelo que há de mais triste e desolador. Primeiro foi o exílio. Saíram de Belém e foram morar em Moabe. Com a morte do Elimeleque, naturalmente Noemi ficou viúva, o que seria já uma tragédia. Mas a coisa complica ainda mais porque Malom e Quilion também morreram. Então, ficando Ruth e Orfa sem marido, ou seja, também viúva. Com a morte dos seus 2 filhos, então, Noemi conversa com suas noras para que fiquem em Moabe e não sigam viagem para Belém. Ruth faz uma declaração clássica que nós encontramos no verso 16, que lemos como textual. E diz assim: não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, eu irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O verso 17 diz assim: onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Quero que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Foi uma escolha pessoal, ninguém forçou Ruth a tomar essa decisão. Foi pelo amor que ela tinha a Deus e a sua sogra. Essa decisão mostra que, mesmo diante da tragédia, era possível buscar a unidade. Deus estava no controle da história. Como eu disse lá no início, Deus sempre está no controle da história. E aqui nós encontramos um grande amor, um grande apego que Ruth tinha por Noemi. A Noemi até pede para que elas sigam as suas vidas, mas Ruth, especialmente Ruth, expressa o seu amor e não quis deixar de maneira nenhuma, naturalmente porque Deus já havia colocado no seu coração, era projeto de Deus que ela tivesse seus benefícios, suas bênçãos lá no futuro. A história continua em Belém de Judá. É interessante que Noemi, ao chegar em Belém de Judá, porque Ruth foi com Noemi, diz para ser chamada de Mara, e explica o motivo: pois Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Foi aqui uma espécie de uma reclamação, né, que Noemi faz. Toda a cidade se comoveu por causa delas. Comoveu aqui no texto no sentido de fazerem comentários maldosos, condenatórios. Naturalmente que isso era muito comum naquela época, porque situação de mulheres viúvas, ser mulher já era uma dificuldade, e ser mulher viúva era mais complicado ainda. O nome de Noemi significa graciosa, doce, amável, mas pelas circunstâncias pelas quais ela passara, ela preferia ser chamada de Mara. Noemi volta de Moabe com sua nora Ruth e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito bem. A história continua no campo de colheita de Boaz. Aqui entra uma história
um outro período, uma outra página, um outro momento na vida de Ruth. Bem, quem era Boaz? Boaz era um judeu, morador de Belém e pertencente à tribo de Judá. Ele era rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. Além do livro de Ruth, ele é citado em 1 Crônicas 2:12 e também Mateus 1:5. Interessante que ele era parente de Elimeleque. Ruth vai trabalhar no campo de Boaz e ela disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. Duas mulheres pobres, sem até ter o que comer. Então Ruth toma essa iniciativa, mais nova naturalmente do que Noemi, com mais saúde. Ela pede então para ir, avisa para ir aos campos, né? Quem permitisse. Havia um costume de que aquelas pessoas mais pobres, elas ficavam atrás daquelas pessoas que colhiam o trigo, e aquilo que sobrava, elas então pegavam e levavam para sua casa. Era uma prática que havia naquele momento. O texto bíblico fala de respigar. Em época de colheita, ou seja, a colheita de cereais ou de frutas, o que colhedores deixavam cair ou não percebiam, em um costume antigo por lei, segundo Levítico 19, de 9 a 10, também 23, 22. A prática era uma instituição civil em benefício dos pobres, especialmente das viúvas, dos órfãos e dos forasteiros. Ruth toma a iniciativa, ela expressou o desejo de trabalhar. Ela trabalhou no campo da colheita de Boaz desde manhã até a tarde, e ela não conhecia Boaz. Aí começa uma outra história, porque o encontro de Ruth e Boaz com certeza não era uma casualidade. É a providência divina na vida daqueles que estão no centro da vontade de Deus. Então houve um encontro desse homem rico, desse homem poderoso, né? E parente de Elimeleque. Quando viu Ruth, se apaixonou por ela, e a partir daí a gente encontra toda a história, uma história feliz, um final feliz entre Ruth e Boaz. Bem, a história continua com o casamento de Ruth e Boaz. Os primeiros 6 versículos relatam Boaz conversando com o parente remidor. Ele fala que Elimeleque e os 2 filhos haviam falecido e que Noemi estava vendendo a parte da terra. Ele concordou em redimir a terra, e Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. É muito interessante isso, porque naquela época, se um homem morresse, a esposa casava com o irmão mais novo. Se o irmão mais novo morresse, casava com o outro mais novo ainda. Só que Noemi não tinha mais filhos, né? E essa foi uma das razões pelas quais Noemi mandou que Ruth e Orfa fossem embora para suas terras, ter as suas próprias vidas, em razão de Noemi explicar que não teria mais filhos. E mesmo que tivesse filhos, iria demorar muito para que o filho crescesse a chegar no ponto de casar novamente, de casar com Ruth. Mas Ruth não quis isso, e Ruth ficou com Noemi, e nós encontramos agora o fato de que Boaz, sendo um parente próximo,
seria, na verdade, o remidor, ou seja, compraria, negociaria as terras de Noemi e viria junto a Ruth, atendendo então essa necessidade de permanecer, de continuar toda aquela geração, né, a geração familiar. Diz o autor que em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, era costume tirar o sapato e dar ao seu próximo. Este ato era testemunhado pelos anciãos e o povo. Então Boaz comprou tudo quanto foi de Elimeleque, inclusive casasse com Ruth, viúva de Malom, e recebe votos para que Ruth fosse semelhante a Raquel e Leia, as esposas de Jacó. Da união entre Boaz e Ruth nasceu um filho, deram o nome de Obed, e esse foi o pai de Jessé, o avô de Davi. Bem, concluindo a nossa lição de hoje, a conclusão diz assim: temos aqui uma história para ser lembrada. História do amor de Ruth à sua sogra Noemi. História de fidelidade, de desejo de seguir o Deus de Israel. A história não é feita de coincidências e nem de por acaso. No caso de Ruth e Boaz, encontrar-se pela primeira vez era a mão providente de Deus. O papel de Boaz como parente remidor é o mesmo termo aplicado à atividade de Deus. Ele redimiu o povo de Israel. O comentário Brodmann explica que o significado essencial tanto do ato divino como do relacionamento divino se dirigia a um foco histórico em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o remidor do seu povo. Ele tem operado seu resgate ao se relacionar com o seu povo em amor, e conforme Efésios 1:7, também Colossenses 1, verso 13. Aprendemos com esta história que Deus é soberano e está no controle. Ele age nos negócios humanos. Se a história de Noemi começa com uma tragédia, o final é um final feliz. Ruth, a moabita, se casa com Boaz e ele passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Pastor Genevaldo Bertuni, no seu livro Sua Família é um Projeto de Deus, comenta: sua família não pode fracassar. Ela é um projeto de Deus. É interessante ver que a escolha de Ruth foi vitoriosa, ao passo que Orfa, sua cunhada, não é mais mencionada. Encerro dando 2 exemplos bíblicos de escolhas, uma certa e uma errada, o autor que está aqui mencionando. Ló fez uma escolha errada, perdeu sua paz interior, sua tranquilidade, perdeu a comunhão com Deus, perdeu sua dignidade, perdeu sua esposa, e se não fosse a intervenção de Deus por meio de Abraão, provavelmente teria perdido todos os seus bens e família. O outro exemplo: Abraão ficou com as piores terras. No entanto, foi ele que foi chamado de pai da fé e amigo de Deus. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Que possamos fazer história, uma história que vale a pena ser contada, como foi a história de Ruth e Noemi. Nós agradecemos a Deus pela nossa vida e pela vida dessas 2 mulheres, que podem muito bem ter sido também, pode ser a sua história e a minha história. E a minha oração é que Deus nos abençoe para que esse bom relacionamento entre essas 2 mulheres, né, Noemi e Ruth,
e esse final feliz, apesar de ter iniciado com uma dificuldade, mas aqui é um final feliz, que a nossa vida ela tenha também um final feliz. Nesse mundo nós passamos muitas tribulações por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos pecados. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, além dele nos salvar, além de dar graça para nós, ele também é um Deus misericordioso. E as misericórdias do Senhor, sem dúvida, é a razão de não sermos consumidos. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua vida, para a honra e glória do nome dele.